Oi, hoje eu tô bem o Whindersson Nunes aqui pra tentar falar com vocês a respeito de uma coisa que aconteceu comigo essa semana. E esse final de semana. E é uma coisa que eu tô matutando bastante na cabeça a respeito da imagem de pai atual que a gente está criando. Eu sou um grande ativista, entre aspas, desse movimento de pais cada vez mais presentes, fazendo mais do que, né, além da própria obrigação na vida das crianças e na construção de uma sociedade que pensa mais no outro, enfim, que é o que a gente tenta fazer hoje com a minha filha, que é a Malu. E as pessoas que me conhecem, os meus colegas de trabalho, os meus amigos, enfim, acabaram levando essas considerações para outras pessoas e, sei lá, nos últimos 3 meses, muita gente entra na minha rede social, principalmente, para falar a respeito de como eu crio a Malu. Eu participo de alguns fóruns, enfim, de alguns grupos de discussão que são bem interessantes, que na maioria das vezes são pais e outras vezes são mães solo, principalmente. O que aconteceu foi o seguinte: eu acredito que criou-se uma imagem, a minha imagem, de pai perfeito, sabe? O pai que não erra, o pai que se dedica completamente para a filha. E, enfim, pai solo que deixou tudo de lado para cuidar da filha, esse tipo de coisa. E eu acho essa imagem, essa construção de imagem muito perigosa. Principalmente quando você tem a mãe para pensar nesse sentido. Hoje eu estava pensando muito em coisas que eu fiz esse fim de semana, com base na imagem de pai perfeito que foi criada muito mais pelas pessoas do que por mim mesmo. E eu fiquei pensando, putz, e se eu fosse mulher? Se no lugar de um pai solo, eu fosse uma mãe solo? Os termos que eu uso, as atitudes que eu tive, as coisas que eu fiz, as coisas que eu provei, as coisas que eu deixei de fazer, tudo isso me levou a questionar a nossa diferença, mas principalmente o nosso privilégio como pai e principalmente como homem. O que eu levei em consideração foi o seguinte: no ano passado, a Malu ficava sempre a semana comigo e o fim de semana com a mãe. E esse ano a creche está mais perto da mãe e ela passa a semana com a mãe e o fim de semana comigo. Nós estamos em setembro. Eu devo ter não consegui pegar a Malu em 2 ou 3 fins de semana porque eu estava doente ou enfim porque eu precisei viajar, alguma coisa assim, a trabalho nesse período inteiro. Fora as vezes que eu ia lá durante a semana, falava com ela, videochamada, ligação, essa necessidade de presença cada vez maior. E, bom, a gente sente algumas faltas. E aí vem o outro ponto. Uma mãe solo que se dedica completamente ao filho. Aí tem trabalho, tem a família, enfim. Imagina as necessidades dessa mãe, dessa mulher, na verdade, né? A gente tem que sempre entender a mãe primeiro como mulher. E, bom, se ela quiser namorar, e se ela quiser putear, vamos dizer assim. Porque até esse termo eu utilizei muito esse fim de semana. Eu falei, eu tô puteando. E as pessoas que me ouvirem falar esse termo, elas vão me olhar com 0% de julgamento por eu ser homem. Se uma mulher chega e diz, eu vou putear. Nossa, sendo mãe e deixando, entre aspas, o filho na casa do pai, como foi o caso que eu deixei esse fim de semana da minha filha na casa da mãe, não fui pegá-la. O julgamento ele é gigante. E aí é esse problema da criação das imagens de pai e mãe. Então, o pai, ele pode respirar. Ele tem esse direito e esse dever. A mãe, de jeito nenhum. E aí, eu vindo desse meu fim de semana de putear, de despirocar a cabeça, eu fiquei pensando, cara, olha o quão privilegiado eu fui de poder fazer isso e ter 0 pessoa me julgando. Isso vindo no ônibus, até chegar em casa, enfim. E claro, quando você despiroca, você não fica com rede social ativa direto. Fim de semana eu despiroquei realmente, enfim, tava necessitado.
E aí é mais um privilégio. Eu necessito e eu vou lá e despiroco e ninguém me julga. Se eu fosse mulher, eu não teria o direito de despirocar. Tem que ficar cuidando dos filhos. E o homem, o pai solo, ele esquece muito desse privilégio. E aí vem um outro ponto muito importante e muito necessário no processo de criação dessa imagem, mas principalmente de relação para a criação do seu filho. Seja um grande e principal amigo da sua ex-companheira, da mãe da sua filha, do seu filho. Eu tive que reconstruir, readaptar, enfim, a minha relação com a mãe da minha filha para que hoje a gente pudesse falar tudo a respeito da Malu e para que eu pudesse me abrir com ela e dizer: olha, eu tô sufocado e pela primeira vez eu posso despirocar esse fim de semana. Você consegue ficar com ela dessa vez, cuidando da cabecinha dela para ela não se sentir abandonada, porque ela já criou essa rotina de todo fim de semana eu vir pegá-la, enfim. Ela falou: não, fica tranquilo. Inclusive é bom porque eu fico esse final de semana com ela. E aí eu fui na sexta, na quinta, na sexta, para prepará-la. Importante, avise com brevidade a responsável pelo seu filho, que você não vai poder pegar. Enfim, eu tive essa oportunidade maravilhosa, dada pela mãe da minha filha, para ela poder ficar um pouco mais, que seria, entre aspas, o meu dia, né? E aí eu fiquei pensando, cara, olha como eu posso fazer isso. Se fosse ela, a quantidade de julgamentos que cairiam sobre ela seria gigante. Onde que vem a questão do julgamento? As pessoas sempre me viram como um pai perfeito. A minha rede social é basicamente foto da minha filha, ou foto das minhas tentativas de melhorar o visual, o cabelo, o bigode, a barba, enfim. E coisas engraçadas, whatever. E então ontem eu fui a uma balada. Encontrei um amigo totalmente despirocado, que são os melhores amigos. Afinal das contas, eles revelam verdades secretas pra gente. E resolvi festar. Fui a uma balada, algo que eu não ia há 8 anos, aproximadamente. E ok, me senti um peixe fora d'água, o que é normal. Tá? Essa volta a uma rotina de solteirice, enfim, em que você se desprega da imagem de só pai ou só mãe, é complicado. Nos primeiros momentos você vai sentir realmente um peixe fora d'água. Afinal de contas, não é isso que a tua rotina vem te mostrando. Mas eu fiquei legal, fiquei de boas, postei uma foto na rede social em uma balada. E aí eu cheguei em casa hoje, não tinha visto os replies, as respostas ao story. E havia, claro, muita gente maravilhosa. Eu tenho amigos muito, muito, muito bacanas. Poucos, mas muito, muito bacanas. E eu quero agradecer a todos eles. A mãe da minha filha dizendo: putz, que legal, você se divertiu, é isso mesmo, é a vida que segue, enfim. Então, apoio da pessoa que realmente pode cuidar da sua filha. Ela cuidou da cabecinha da minha filha para ela não se sentir abandonada. Fez um monte de atividade com a Malu, que fez a Malu entender que não ficou comigo, mas que teve a rotina de diversão do fim de semana dela ativa, que é algo que eu tento preservar muito. E muita gente me julgando: ué, mas você não era o pai perfeito? Você está fazendo embalada? Cadê a sua filha? Que story é esse de madrugada? Por que você está com a cerveja na mão? E aí me vem esse problema que a gente está vendo muito nos fóruns, das pessoas estarem com essa onda da tentativa de retirar a toxicidade da masculinidade. As pessoas estão transformando a masculinidade em um machismo, né, de que o homem que é um pai solo ou que é um pai mais presente, ele tem que se equiparar ao que foi criado de forma errada sobre a imagem da mãe perfeita. E não existe nem pai perfeito nem mãe perfeita. Ou existem quase todos. É importante que se diga assim: esses julgamentos, né, para mim eles não valem muita coisa. E a maioria vem de pessoas que
também não valem muita coisa para mim nem para minha vida. Mas eles são muito um reflexo de como a gente está vendo as criações dessas novas pessoas. A minha filha de 5 anos e os filhos, essas crianças agora, elas precisam entender a diferença que elas vão fazer na sociedade, no Brasil, daqui a 15, 20, 30 anos. E a gente não tem consciência do quanto a gente pode estar criando errado essas pessoas. Essa necessidade de julgamento dos pais, que às vezes tem uma necessidade de parecer o que os outros querem que eles sejam, isso precisa parar. Isso precisa definitivamente parar. Então, eu agradeço a quem me chamou de lindo, de bonito, de engraçado, nos replies do story, em que eu estava com uma cerveja na mão, aproveitando uma balada depois de 7 anos. E mesmo que eu fosse para balada todo final de semana, ou um final de semana sim, um final de semana não, se isso fosse um acordo que não prejudicasse de forma alguma a criação da minha filha, tá tudo ok, tá tudo certo. A criação dos filhos com pais separados deve ser sentada, discutida, conversada. Cada criança é uma criança. A gente esquece que a criança também tem personalidade, que a gente deve levar muito em consideração essa personalidade. As rotinas, as viagens, as praias, as avós, enfim. Tudo isso deve ser levado em consideração. E a gente precisa entender que a mulher pode putear, inclusive ela deve. O homem também. A gente precisa criar cada vez menos essas imagens que as culturas mais antigas nos passaram e que a gente está reforçando. O nosso papel, sociedade de 25, 30, até 40 anos, é tentar refutar essas culturas velhas que destruíram a forma de viver das pessoas, que é cada um vivendo as suas vidas, enfim, ajudando o outro e não se incomodando com o outro. Vamos tentar criar os nossos filhos dessa forma, com a história de que a imagem do pai, ela é uma imagem que tem que ser criada pelo próprio pai para o filho. E que se a gente andar de mãos dadas, juntos, a gente consegue resolver tudo bonitinho. Então, eu não sou um pai perfeito, mas eu tento ser direto. Eu quase chorei hoje, acho que até eu chorei um pouco no ônibus, porque eu tive a impressão de que eu tinha abandonado a minha filha no fim de semana para poder putear por aí. Para despirocar, vamos dizer assim. E daí a mãe dela falou, não, eu acho que você fez o correto. Você tá se sentindo bem? Eu falei, tô e não tô. Ela falou, que é a primeira vez, enfim, mas fique tranquilo. A Malu teve um excelente final de semana e no próximo final de semana você pega ela. E aí eu tô aliviado. Porque é muito importante que você, pai, que sente essa cultura de criação de imagem do pai perfeito muito pesada sobre você, e você, mãe, também, mas acho que uma mãe falaria muito melhor do que eu. Eu acho que vocês precisam entender que às vezes é só meter o foda-se, sabe? Crie o seu filho. Entenda o seu filho. Ele não é igual à minha filha ou ao filho de ninguém. As crianças não são a mesma coisa. Ninguém é igual. Então é preciso criar e é preciso renovar essas pessoas e essas paternidades e maternidades. Imagem pré-fabricada não dura. E julgamentos ofensivos machucam. Então a gente tem que se revezar e pensar cada vez mais em como fortalecer as crianças e os pais, que vivem situações cada vez mais diferentes e cada vez mais complicadas, que poderiam ser muito descomplicadas se a gente simplesmente olhasse para as crianças e dissesse, a criança vai entender muito melhor do que eu que sou velho.